Olá a todos e todas, me chamo Ângelo, sou aluno do curso Tecnólogo em Serviços Jurídicos e Notariais. É um prazer estar aqui para falar de um tema muito importante dentro do direito de família. Estou me referindo ao regime de bens. Pois bem, no Brasil existem 4 tipos de regimes de bens. São eles: a comunhão parcial de bens, a comunhão total de bens, a separação total de bens e a participação final nos aquestos. O regime de comunhão parcial de bens é um regime legal, portanto já é imposto automaticamente aos nubentes, caso não haja convenção expressando qual tipo de regime escolhido através de um pacto antinupcial. O pacto antinupcial nada mais é do que um documento formalizado em cartório de notas, onde os noivos definem as regras que irão reger o patrimônio do casal após o casamento, principalmente sobre o regime de bens. O regime de comunhão parcial de bens tem 2 características: a separação dos bens que cada cônjuge adquiriu anteriormente ao casamento, não havendo a comunicação, e a comunhão dos bens adquiridos pelo casal na constância do casamento, independente de quem os adquiriu. Conforme expressa o artigo 1660 do Código Civil, incluem-se na comunhão os seguintes bens: os adquiridos na constância do casamento por título oneroso, compra e venda, ainda que só em nome de um dos cônjuges, os adquiridos por fato eventual, loteria, seguro, sorteio, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior, os adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges, as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge, os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. O que se exclui da comunhão conforme expressa o artigo 1659 do Código Civil: os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em subrogação dos bens particulares, as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Agora falaremos sobre a comunhão universal de bens. Esse tipo de regime encontra amparo no artigo 1667 do Código Civil, implicando na comunicação de todos os bens do casal, ou seja, tanto os adquiridos na constância do casamento, quanto os adquiridos anteriormente à união, salvo exceções que são expressas no artigo 1668 do Código Civil. Mesmo sendo um regime que todos os bens se comunicam, existem exceções que são arroladas no artigo 1668 do Código Civil. São eles: os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar, os bens gravados de fideicomisso e o direito de herdeiro fideicomissário, antes de ser realizada a condição suspensiva. Ocorre fideicomício quando uma pessoa por testamento nomeia 2 herdeiros para o mesmo fim, estabelecendo que um deles, o segundo fideicomissário, somente entrará domínio do bem por morte do primeiro, que seria o fiduciário, depois de certo tempo ou depois de cumprida certa condição, conforme o artigo 1951 do Código Civil. Por exemplo, o pai deixa um apartamento em testamento para o filho. O filho é fiduciário, com obrigação de, quando o filho morrer ou atingir certa idade, transferir o imóvel para o neto. O neto é fideicomissário. As dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos
ou reverterem em proveito comum, as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade, os bens referidos nos incisos 5º a 7º do artigo 1669, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões meio-soldos, que são forma de pensão militar concedida a herdeiros de militares, montepios, que são benefícios como pensões, auxílios e empréstimos aos seus membros, e outras rendas semelhantes. Agora falaremos um pouco sobre o regime de participação final nos aquestos. Esse é um regime novo instituído pelo Código Civil de 2002, onde trata da participação de cada cônjuge nos aquestos, bens adquiridos na vigência do casamento. Em caso de dissolução da união, nesse formato de regime de bens, a comunhão fica restrita somente aos bens adquiridos por ambos os cônjuges, ou seja, em caso de compra de algum bem, sempre é importante ressaltar que compareça o nome de ambos os cônjuges na escritura de compra. Desse modo, o regime de participação final nos aquestos tem como característica bens particulares do marido, bens particulares da esposa e bens comuns do casal que foram adquiridos durante o casamento. Havendo dissolução conjugal, cada um recebe sua parte no bem adquirido, ou seja, 50-50, devendo, portanto, constar ambos nomes na escritura para fins de prova de compra conjunta. Por fim, o regime de separação de bens, conforme disposto no artigo 1687 do Código Civil, pelo qual cada cônjuge conserva a propriedade exclusiva de bens presentes e futuros, onde cada cônjuge é administrador de seus próprios bens, podendo aliená-los livremente sem necessidade da outorga conjugal, ou seja, sem a necessidade de autorização de ambos para que haja esse procedimento, conforme o artigo 1647 do Código Civil. Existem dois tipos de separação nesse regime, o legal e o convencional. Na separação legal, algumas pessoas são obrigadas por lei a realizar o casamento utilizando esse regime, conforme dispõe o artigo 1641 do Código Civil. Por exemplo, das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, da pessoa maior de 70 anos e de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Esses são, por lei, obrigados a casar utilizando esse tipo de regime, conforme o artigo 1641 do Código Civil. Já no caso de separação convencional, origina-se em pacto antinupcial, devendo ser formalizado mediante escritura pública registrado no registro de imóveis anteriormente à concepção do casamento para que possua amparo legal. Com relação ao direito de família no contexto contemporâneo, ela tende a sofrer adaptações devido à estruturação familiar não tradicional, devendo assegurar o respeito e reconhecimento através das mudanças na legislação. Também devemos atentar com o progressivo avanço do uso tecnológico para a formação e dissolução de relacionamentos familiares, devem ser abordados, garantindo o acesso à justiça e assistência jurídica independente de classe social, que vem sendo um desafio constante. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.